falando, né, nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu acho que isso não aconteceu só comigo, eu acho que já aconteceu com todos vocês que estão aqui, né? Porque eu acredito que todos aqui são cristãos, né? São pessoas que conhecem a palavra do Senhor, né? E quantas vezes você se frustrou, você ficou frustrado? Por quê? Porque às vezes você traçou assim uma meta, de ser mais espiritual, de buscar mais a Deus, de ser um cristão melhor. E às vezes, né, a gente não consegue. Às vezes, na caminhada cristã, a nossa caminhada é cheia de altos e baixos e você muitas vezes fica frustrado. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu fiquei frustrado? Quantas vezes eu pensei assim, puxa vida, né? Será que está valendo a pena eu estar indo na igreja? Né? Já tem mais de 30 anos que a gente está, né, servindo ao Senhor, sempre, né? Pela bondade e misericórdia de Deus, nós nunca nos afastamos da igreja, mas o nosso adversário, ele lança, né, setas, os dardos inflamados, né? Como o apóstolo Paulo aqui diz. Mas quando eu comecei a entender isso, essa passagem que o apóstolo Paulo falou, que olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque às vezes nós queremos fazer tudo na nossa força, né? No nosso poder. Mas aqui o apóstolo ele deixa bem claro, fala, fortalece no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder, não na sua força. Às vezes nós nos assustamos por isso. Porque nós pensamos, o apóstolo Paulo, ele teve, não me vem na memória agora o endereço certinho de onde ele deixou isso escrito, mas ele falou assim, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, né? Os irmãos conhecem essa passagem. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço constantemente, estou fazendo constantemente. Então, ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos que lutar contra carne, sangue, mas contra os principados, contra as potestades, né, que estão nas regiões celestiais. Então, ele fala, irmãos, aqui para nós tomar algumas armas, né? Algumas não, todas as armas, né? Revestidos de toda a armadura de Deus. Esse dia eu estava vendo um pastor falando ali sobre essa armadura, e ele até citou, né? Ele até citou o calcanhar lá de Aquiles, né? Aquele filme lá que eu acho que todo mundo já assistiu, né? E ele tinha ali, embora ele era um guerreiro habilidoso, né? Ele vencia todas as batalhas, mas na sua armadura ali ele tinha um ponto fraco, né? O calcanhar. Então o inimigo ali atingiu o calcanhar dele. Então a Bíblia fala para nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, né, contra as astúcias lá do inimigo e para vencer o dia mau. Quem é que nunca tem na sua vida um dia mau? Né? Quem é que nunca tem? Então nós temos que estar preparados para esse dia mau. E o apóstolo aqui ele fala sobre, eu acho, irmãos, que duas armas que eu gostaria de falar rapidinho aqui, porque se for falar de toda a armadura, vai muito tempo, né? Mas eu acho que tem duas armas nessa armadura de Deus que eu acho que é essencial, que nós precisamos ter. Quando um guerreiro vai para uma guerra, um soldado vai para a guerra, ele tem que levar, né, a espada e pelo menos o escudo. Porque a espada para ele atacar o inimigo e o escudo para defender. Né? E Paulo aqui ele fala sobre o escudo da fé, né, que nós acabamos de ler aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados informáticos do inimigo, do maligno. E ele fala sobre a espada do Espírito, um pouquinho abaixo que nós lemos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, então, esta palavra ela tem que estar no nosso coração. Ela tem que estar no nosso coração. Não é o suficiente ela estar na nossa mente. Ela está no nosso intelecto. Ela tem que estar gravada no nosso coração. Deixa eu aqui. Em Provérbios, isso eu acho aqui. Provérbios. Tem uma passagem que eu gosto muito.
que está em Provérbios. Provérbios 4 e o versículo 3. Fala assim, ó. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai. Quem está falando? Salomão, o rei Salomão. Ele fala assim, ó, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, o único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda os meus mandamentos, e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandone, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por ela andando, não te embaraçarão os teus passos, e se correrão, e se correr, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. É uma leitura um pouquinho extensa. Mas o que nós vemos aqui? Salomão, ele fala assim, ó, eu era filho único de meu pai. Tenro, né, na companhia lá da minha mãe. E o meu pai, quem o pai de Salomão? Davi. O meu pai me instruía. E ele falava assim, filho, adquire a sabedoria com tudo que você tem. Ama ela e ela vai te guardar. Ela dará uma coroa para sua cabeça, um diadema de graça para o seu pescoço. Ela te conduzirá. Emprega tudo que você tem. Dá tudo que você tem na aquisição da sabedoria. Salomão cresceu na intimidade da casa dele, ouvindo esse ensinamento, irmãos. O pai dele sentava com ele, né? Vem cá, meu filho, ó, você tem que seguir por esse caminho. Adquire a sabedoria, adquire a sabedoria. O que aconteceu? Davi veio a falecer. Salomão foi o sucessor de Davi no reino. Chegou um momento que Salomão se viu meio que, né, diante daquele povo ali, diante do povo dos filhos de Israel. E o que aconteceu? Ele fez uma oferta lá, ele ofereceu em uma noite 1000 holocaustos, e Deus apareceu para ele em sonho e falou, o que você quer? Pede qualquer coisa que você quiser, você pode me pedir qualquer coisa. O que Salomão pediu, irmão? Sabedoria. Mas por que Salomão pediu sabedoria? Porque a palavra de Deus, o ensinamento do pai dele estava dentro do coração dele já. Já estava nele já. E por que Deus falou para ele? Pede o que você quiser. Porque Deus sabia que Salomão estava preparado para aquele momento. Deus não vai chegando assim, para a pessoa que não tem no coração dela esse preparo. Deus não vai chegar e falar, pede o que você quiser que eu te dou. Deus sabe o que você vai pedir. Por isso que ele chega para Salomão e fala assim, então, irmãos, ó, já estava no coração dele, já estava lá dentro, ele estava preparado para aquilo. Né? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade na nossa vida porque nós não estamos preparados, né? Porque a gente não tem esse preparo, porque a palavra ainda não está. Às vezes nós temos a informação da palavra, mas às vezes ela não está ainda no nosso coração. Então, o apóstolo Paulo, ele compara a palavra de Deus como uma espada do Espírito, né? Uma espada do Espírito. Então, irmãos, eu gostaria de, nessa noite, né, deixar essa palavra para os irmãos, para os irmãos meditar nisso. Jesus, ele tem uma parte que ele fala assim, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior, né? Do seu ser. Se a gente chegar em qualquer lugar, num presídio, né? Num ponto de drogas, e perguntar assim, você crê em Deus? Você crê em Jesus? Eles vão falar que crê, né? Eles vão falar que acreditam em Deus. Mas será que eles acreditam como diz as Escrituras? Nós precisamos acreditar no Senhor como diz as Escrituras, né? Ontem eu estava conversando um pouquinho com o Wander sobre isso, né? Quantas pessoas falam sobre Deus, leva multidões, né? Mas eles às vezes não estão ensinando como diz as Escrituras. E acabam influenciando muita gente. Mas que o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, que ele venha trabalhar em nós, abrir os nossos olhos, né, abrir os olhos da nossa mente e nos levar, nos dar o entendimento de crer no nosso Deus, no Senhor nosso Deus, como diz as Escrituras. Por isso que nós temos, né, que estar sempre nos alimentando da palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo que abra a nossa mente, que abra o nosso coração. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque hoje nós estamos aqui em família, né? E a Bíblia fala, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu dou graças a Deus que a minha família, minhas filhas, eu vejo assim, sabe, uma dedicação e uma sede assim em buscar a Deus. Essa semana eu cheguei na casa da minha filha, da Daniele, e ela estava chorando. Eu falei, o que aconteceu? E a Débora estava lá. A Débora ficou desde dia que ela está de férias, e a Débora ficou com ela lá, a minha filha mais nova. Aí, por que você está chorando? Eu percebi que ela estava com o rosto meio... Aí ela falou assim, não, pai, é porque eu estava estudando a Bíblia com a Débora aqui, e eu fiz uma pergunta para ela, e a resposta que ela me deu, eu me emocionei com a resposta que ela deu. E ela falou sobre aquela passagem dos Salmos, né, de Salmos. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Né? Aí falou assim, Débora, o que você acha dessa passagem? Porque ela falou assim, olha, eu acho que isso aí é para a gente sentar na mesa e nos alimentarmos junto com os nossos inimigos, comer junto com eles. Não é para exibir, né? Não é para mostrar que eu sou mais do que eles, não, eu sentar junto com eles, amar os meus inimigos, né? Jesus não falou, né? Amai os vossos inimigos. Se o teu inimigo te pedir, né, tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas então eu dou graças a Deus, irmão, sabe? E eu creio que, né, nós estamos aqui hoje em família e que o Espírito Santo está aqui, né? E que o Espírito Santo continue ministrando nos corações dos irmãos, né? E eu agradeço o Crevinho, o Wander, agradeço pela honra que vocês me deu de estar trazendo essa simples palavra aqui, né? Que o Espírito Santo continue trabalhando no coração. Muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Tá uma delícia, viu?